todos. Apesar destas circunstâncias que nós vivemos e temos tido de cancelar o nosso culto presencial, nós não queríamos deixar que a palavra fosse pregada. Nós temos este magnífico Sermão do Monte e queríamos continuar nele, queríamos mergulhar na palavra, ser alimentados também pela palavra. É importante para nós estarmos e continuarmos nesta senda, que o Senhor faça aplicação ao nosso coração da sua palavra, ser alimentados por ela. Não sei se sabem o que é isto, não sei se até recebem em casa isto, não sei como chamam a isto. Durante muitos anos, eu e lá em casa, nós chamávamos a isto Pádua. Pádua. É natural que lhe chamemos isso porque, até é lógico, porque tem duas partes. Portanto, para nós isto sempre foi uma Pádua. Para mim era uma Pádua, para os meus irmãos igualmente e para o meu pai e para a minha mãe também. Foram eles que nos ensinaram também que isso se chamava Pádua. Portanto, nós recebíamos as Páduas que o padeiro deixava. Alguns anos atrás, alguém nos disse que isto não era uma Pádua, mas que isto era uma pada. Uma pada. Nós achámos isso muito estranho. E a verdade é que não acreditámos naquilo que nos disseram. Para nós tínhamos a absoluta certeza que isto era uma Pádua e não uma pada. Mas isso fez-nos investigar. Fez-nos procurar se isto na verdade era uma Pádua ou uma pada. E descobrimos que estávamos errados. Descobrimos que, afinal, durante anos e anos nós chamávamos a este pão o nome errado. Muitas vezes isto acontece na nossa vida. Nós temos absoluta certeza de que algo é desta forma. Nos foi dito por alguém que nós tínhamos confiança de que nos estava a dizer a coisa certa. Alguma coisa se fazia de determinada forma, mas que afinal as coisas não eram bem assim. Durante muitos anos, a humanidade achou que a Terra era plana, mas entretanto descobriu-se que afinal é redonda. Durante muitos anos achou-se que o Sol rodeava ou andava à volta da Terra, mas depois descobriu-se que afinal é a Terra que anda à volta do Sol. Portanto, é muito fácil assumir ou seguir a sabedoria que nós recebemos de alguém, que nós achamos que tem autoridade, sejam pais, sejam professores, sejam até pregadores. Nós pensávamos que eles eram experts e, portanto, porque pensávamos que eles eram experts, nós aceitávamos essa mesma palavra. Até que no nosso caminho nós deparamos com alguma coisa que nos faz repensar. E ao investigarmos por nós mesmos, nós podemos confirmar que isso é mesmo verdade, podemos reformular ou até podemos mesmo descartar aquilo que nos foi dito. Neste sermão, e particularmente nesta secção, Jesus está a desafiar o modo como os seus discípulos pensavam acerca do tipo de vida que agrada a Deus. O sermão todo é acerca de uma reformulação daquilo que eles pensavam acerca do que é viver para agradar a Deus, o que é um cidadão do reino, o que é alguém que é discípulo de Jesus Cristo. À medida que nós ouvimos os desafios, nós talvez também tenhamos que revisitar e reformular alguma coisa na nossa vida, alguma coisa na nossa formação espiritual. Jesus mostra que a verdadeira justiça, como nós falámos, é contrária àquela que os escribas e os fariseus apresentavam. Que a verdadeira justiça tem que exceder aqueles que apresentavam uma justiça externa magnífica. Por muitos séculos antes de Jesus chegar, os rabis e a tradição rabínica foi-se desenvolvendo para mostrar como os mandamentos de Deus eram aplicados. E, portanto, havia diversas aplicações e não eram motivos impróprios, mas estas tradições desviaram muitos judeus da intenção verdadeira de Deus para a lei. Por exemplo, a lei de Moisés dizia que não se podia trabalhar ao sábado. Mas o que é que estamos a falar? A lei dada de Moisés dizia que não se podia trabalhar ao sábado. Mas o que é que, na verdade, estamos a falar acerca de trabalho? O que é que constitui trabalho? Nos nossos dias, o que é que constitui trabalho? É o trabalho das 8 às 5, das 9 às 6? É esse trabalho que são X horas semanais? Então, portanto, se for feita alguma coisa fora disso, já não constitui trabalho? Ou, por exemplo, é todo o esforço físico que fazemos, seja uma atividade recreativa ou não? Por exemplo, se jogarmos futebol, isso constitui trabalho? Se andarmos de bicicleta, isso constitui trabalho?
Ou se, por exemplo, o nosso trabalho em si não constituir esforço físico, se for falar ao telefone, se for escrever, ou se for até tocar um instrumento. O que isso constitui trabalho? Por exemplo, se carregarmos um saco de 20, 25 ou 50 quilos por 1 quilómetro, isso é trabalho? Mas se o colocarmos na nossa carrinha e ligarmos a chave de ignição e apertarmos o acelerador, isso em si é trabalho? Portanto, é difícil definir. E era nisto que eles se centravam, em definir o que é trabalho, para ter a certeza que eram fiéis aos mandamentos de Deus. Esse era o propósito que eles queriam, ter a certeza que não violam os mandamentos de Deus. Só que nesta corrida para definir as implicações daquilo que eram os mandamentos de Deus, muitas vezes eles falharam a intenção verdadeira de Deus. Muitas vezes eles falharam em perceber que a lei teria de vir de dentro para fora. Portanto, externalizaram a lei. A lei poderia agora ser cumprida por as pessoas simplesmente fazendo as aplicações e as implicações daquilo que os judeus, que os rabis diziam. Eu poderia ser considerado justo apenas e só cumprindo aquilo que a tradição, aquilo que me tinha sido dito, fosse cumprido. Em manter todas as interpretações da tradição, nós e eles poderiam falhar na verdadeira intenção original de Deus para o mandamento. Para muitos tornou-se apenas importante manter as tradições e mais importante isso do que ter comunhão com o verdadeiro Deus. As tradições substituíram em muitos momentos dos confrontos de Jesus a compaixão contra esse laço religioso, contra esse laço legal. Jesus promoveu a necessidade de uma justiça superior, uma justiça interna, uma justiça que excedia a dos escribas e dos fariseus, que externalizavam a lei, que colocavam a lei como cumprível através das suas aplicações. E esta é a premissa principal desta secção. Estava muito em jogo. A eternidade estava em jogo. A vida com Deus estava em jogo. Em vez de guiarem as pessoas, Jesus disse que os fariseus estavam a afastar as pessoas de Deus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 13, diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Portanto, nesta secção, Jesus esclarece tudo isso. Ele não quer destruir a lei, Ele quer afirmá-la. Ele quer levá-los à intenção original de Deus. Ele quer que os seus ouvintes possam perceber que o cumprimento das leis não acrescenta justiça diante de Deus, mas aqueles que receberam a graça, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que por dentro foram transformados, o seu desejo, a sua intenção agora é agradar a Deus, de dentro para fora. Preocupados com o interior, preocupados com o seu coração. E ao cumprir a lei, então, eles refletem o comprometimento com Deus das leis. Então vimos na primeira antítese, a semana passada, o primeiro contraste que Jesus apresenta, que o homicídio é condenável, mas a ira também, aquilo que se passa dentro do coração também. Ninguém pode dizer que é justo apenas porque nunca matou ninguém. Somos convocados a analisar os nossos corações e procurar por amargura, por ira, por contendas com os outros. E fomos também incentivados a procurar reconciliação com os outros, o mais rápido possível. E hoje estaremos nas próximas 3 antíteses. O texto é mais longo e requer de nós um esforço, mas existe uma razão para juntarmos estas 3 antíteses. Poderíamos ter feito uma pregação para cada uma delas, mas vamos juntar estas 3 porque têm muito umas a ver com as outras. Jesus vai apelar à pureza sexual e que tem implicações também no casamento. E depois falaremos sobre a seriedade das promessas que fazemos, a importância da honestidade nas nossas promessas. Portanto, cada divórcio é uma falha em cumprir os votos, em cumprir as promessas que foram feitas diante de Deus. Então, abramos em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27 até ao 37. Mateus 5, 27 ao 37 diz assim a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Lá está, aquilo que nós falámos. Ouviste o que foi dito, aquilo que vos ensinaram, aquilo que vos entregaram? Não cometerás adultério. E eles agora estão a pensar nas implicações, nas aplicações que a tradição rabínica lhes foi dando. Eu, porém, vos digo
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de despique. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Até aqui a palavra do Senhor. Estas são as 3 antíteses que nós vamos tratar brevemente. Obviamente não podemos aprofundar muito, mas são as 3 antíteses que nós vamos tratar. A primeira, ou a segunda, aliás, é a segunda antítese que nos é apresentada, está a partir do versículo 27. Depois de mencionar o 6º mandamento, na antítese anterior, Jesus agora cita o 7º mandamento: não adulterarás. Sai da proibição do homicídio para a proibição do adultério. E, mais uma vez, ele revoluciona o entendimento deles acerca deste mandamento. Porque, tecnicamente, adultério é alguém ter um relacionamento sexual com uma pessoa, ou alguém casado ter um relacionamento sexual com uma pessoa que não é a pessoa com quem está casada. Não é? E aquilo que lhes era ensinado era que bastava evitar esse ato. Bastava evitar o ato de adultério, o 7º mandamento estava guardado. Parecia que se tinham esquecido do mandamento de não cobiçar também. Mas bastava isso, e o 7º mandamento estava guardado. Mas Jesus, assim como liga o homicídio à ira, ou a ira ao homicídio, agora liga a luxúria ao adultério, a cobiça de coração ao adultério. Jesus fala sempre da condição do coração. O desejo luxurioso no coração é pecado. Esse desejo, a cobiça, a imaginação, está intimamente conectada, ligada ao adultério. Jesus afirma o verdadeiro significado da ordem divina. Este é o verdadeiro significado da ordem divina, que nós podemos cometer assassinatos no nosso coração, com a nossa palavra. E podemos cometer adultério nos nossos corações e nos nossos pensamentos. É claro que cometer adultério físico é pior do que cometer adultério no nosso coração, mas as instruções de Jesus acerca do homicídio, de que uma pessoa pode cometer homicídio no seu coração, são verdade também para o adultério. Que uma pessoa não pode dizer que é sexualmente pura, simplesmente porque evitou o ato de adultério. Simplesmente porque evitou relações sexuais ilícitas. Alguém pode ser tecnicamente inocente do ato de adultério e ainda assim ter um coração dissoluto, luxurioso, corrupto, que vê os outros como simples objetos para usar na nossa imaginação. Um coração sexualmente impuro não é um coração justo, mesmo que o ato físico de adultério não seja consumado. Portanto, Jesus nos diz isso. E Jesus provê uma solução. Qual é a solução de Jesus para evitar este problema do adultério no nosso coração? O problema terrível do adultério no nosso coração. E a solução que Jesus apresenta é radical. Está lá no versículo 29. Radical. Jesus diz assim, olha, é preciso cirurgia. É preciso arrancar o teu olho, cortar a tua mão, cortar o teu pé. Faz o que for necessário para remover da tua vida aquilo que alimenta a luxúria, aquilo que alimenta o desejo impróprio pelos outros. Jesus entende esta progressão. Nós olhamos em primeiro lugar. E olhar em si não é pecado. O problema é o segundo olhar. É aquilo que nós voltamos a olhar só para ver melhor. Fantasiamos. Desejamos um pouco. Depois começamos a racionalizar esse pecado. Depois vem o planeamento e a busca por oportunidades e, finalmente, o agir.
O processo é demasiado fluido, o processo é demasiado fácil, é demasiado contínuo. A menos que seja parado no caminho o comboio da luxúria, ele vai parar na estação do adultério. As figuras de linguagem que Jesus usa são exageradas. Ele usa para outras situações também, parece que Jesus gostava deste provérbio. Mas ele usa estas figuras exageradas. O que é que Jesus quererá dizer com arranca o teu olho, arranca a tua mão, arranca um membro? Algumas pessoas na história da Igreja interpretaram literalmente. Por exemplo, Orígenes, lá no terceiro século, ele castrou-se para não ser tentado. Mas isso eu creio que erra aqui o alvo daquilo que Jesus está a dizer. Porque se nós arrancamos um olho, ainda assim o outro olho pode ser uma porta de entrada para a luxúria. Mesmo que arranquemos os 2 olhos e fiquemos cegos, ainda a nossa mente, o nosso coração pode alimentar estes pensamentos, usando os outros como objeto, cometendo adultério no nosso coração. Portanto, não nos livra deste pecado da cobiça, não nos livra deste pecado da luxúria. O que Jesus está aqui a dizer é que temos que lidar com o pecado de uma forma radical. Radical. Não nos é permitido acariciá-lo, não nos é permitido fazer concessões. Nós temos que odiar, nós temos que esmagar, extirpar o pecado da nossa vida. Os discípulos de Jesus tomam passos radicais para que o pecado não cresça no seu coração, para que a luxúria não seja alimentada. John Stott, ao comentar esta passagem, ele diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, porque a tentação te assola através dos teus olhos, ou seja, os objetos que tu vês, então arranca os teus olhos. Isto é, não olhes. Não olhes. Comporta-te como se realmente tivesses arrancado os teus olhos e se tivesses jogado fora e se estivesses cego e sem poder ver os objetos que antes te levavam a pecar. Repito, se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, porque a tentação assola através das tuas mãos, ou seja, o que tu fazes, e os teus pés, ou seja, os lugares que tu visitas, onde tu vais, corta-os fora, corta. Porque, ou seja, não faças, isto é, não faças, não vás. Comporta-te como se na realidade tu tivesses sido cortado, ou tivesses cortado e jogado fora os teus pés, jogado fora as tuas mãos, e estivesses agora aleijado e sem poder fazer as coisas que tu fazias, ou visitar os lugares que tu visitavas. Irmãos, nós vivemos numa geração desesperada por ouvir o que Jesus está a dizer. Estamos inundados por publicidade que usa o sexo para vender produtos. Estamos inundados por livrarias com prateleiras repletas de materiais que são obscenos, da vulgarização do sexo. Nós vivemos inundados por música que tem imensas referências à satisfação sexual, ao desejo físico, à infidelidade até. Temos um acesso facilitado aos sites de pornografia. Nós temos redes sociais que nos capturam, que nos ocupam o tempo, que nos seduzem e nos abrem a porta à intimidade de outros, a fotos que não devemos ver, a vídeos que não devemos ver. Nós temos sites e música, temos sites de séries e de filmes que usam o sexo, usam a satisfação sexual para poderem vender e captar a atenção daqueles que estão perto. Portanto, precisamos cada vez mais de uma atitude vigilante quanto ao nosso coração. Há alguma coisa que tu vês? Há algum lugar onde tu vais? Há alguma coisa que tu fazes que está a despertar em ti pensamentos e desejos que não deves ter? Sejas casado ou solteiro, porque funciona para os dois. Sejas homem ou sejas mulher, porque isto é para os dois. Se isto está a acontecer, Jesus diz que é melhor arrancar isso pela raiz. É melhor perder alguma experiência a fim de experimentar a verdadeira experiência com Deus. É melhor aceitar alguma amputação cultural, social, do que depois arriscar-se à destruição no outro mundo. O ensinamento de Jesus é totalmente contracultural. Vai contra o espírito de permissividade. Baseia-se no princípio de que a eternidade é mais importante do que aquela experiência, de que qualquer experiência neste mundo. Como John Eliot dizia, é melhor nós largarmos aquilo que nós não podemos reter. É melhor deixarmos aquilo que nós não podemos reter para ganhar aquilo que nós não podemos perder. Portanto, esta é a primeira antítese. Pureza sexual. Arranca, extirpa tudo aquilo que está
que te está a alimentar pensamentos de luxúria. O que nos faz ir para a próxima antítese. A discussão sobre adultério e pureza leva naturalmente à questão do divórcio. Deixem-me fazer uma observação como premissa. Estes versículos dificilmente representam tudo aquilo que pode ser considerado como a totalidade do ensino acerca deste tema, sobre o divórcio. Nós tivemos um sermão, falámos sobre o divórcio no final do ano passado, baseado em Mateus capítulo 19, e se quiserem podem ir lá retornar e ouvir. Mas mesmo assim nós falámos e dissemos no início que é difícil falar sobre todas as ramificações e tudo aquilo que representa o divórcio. É um tema difícil de ser falado. Ainda assim, o melhor lugar para nós falarmos sobre estes assuntos, dada a sua complexidade, dada a forma tão pessoal como ela é vivida, regada sempre com emoções e sentimentos, é numa conversa particular. É numa conversa pastoral, frente a frente, nós falarmos sobre estes assuntos. Mas Jesus não deixa de falar e nós não queremos deixar de o falar. Esta é a terceira antítese que Jesus apresenta, o problema do divórcio. Os judeus, na época de Jesus, tinham ouvido que um homem que se quisesse divorciar da sua mulher tinha que lhe dar um documento de divórcio. E havia uma cláusula, era se encontrasse nele alguma imperfeição. A passagem em Deuteronômio 24 apresenta uma série de condições. Se acontecer isto, se acontecer aquilo, o âmago da passagem, a força da passagem, está na proibição de um novo casamento com a companheira da qual se divorciou no primeiro instante. Se eu me divorcio de alguém, esse alguém se casa com outra pessoa e se divorcia também, então eu não poderei voltar a casar com ela. Essa é a força da passagem. Mas, ao que parece, no tempo de Jesus, eles tinham-se esquecido desse ponto. No tempo de Jesus, o princípio tinha sido colocado de lado e o foco estava: o que é que significa impureza? O que é que me permite dar carta de divórcio com quem estou casada ou casado? E havia duas escolas de pensamento, como nós também já mencionámos no outro sermão. Havia uma mais conservadora, outra mais liberal. A conservadora dizia que só no caso de relações sexuais ilícitas, então poderia haver ou era obrigatório dar carta de divórcio. No caso da mais liberal, dizia: se nós achássemos alguma imperfeição, fosse ele queimar a comida, fosse ter mau hálito, se fosse estar mal-humorada, portanto nós poderíamos, ou até éramos obrigados a dar carta de divórcio e poderíamos dessa união matrimonial. Mas Jesus quer voltar à intenção original, como sempre. Quer voltar ao coração, quer voltar àquilo que é exatamente o âmago do mandamento de Deus, a intenção original de Deus. E ele aponta duas falhas. Ele aponta a falha em entender a seriedade do divórcio e, consequentemente, a valorização daquilo que é a união matrimonial. E, em segundo lugar, ele aponta a falha em entender as consequências do divórcio. As consequências do divórcio. Assim como em Mateus capítulo 19, em que Jesus é questionado sobre esse assunto e responde à questão com outra questão. Não é? Responde à questão sobre o divórcio com uma questão acerca daquilo que Jesus falou, ou daquilo que Deus falou no início acerca da união entre os dois. A valorização da união matrimonial. A instituição divina que é o casamento, que é inquebrável. Deus uniu, fez uma só pessoa, duas pessoas diferentes. E essa união foi dada por Deus e foi dada com a intenção de ser perene, de se manter por toda a vida, até que a morte os separe. Diz lá em Malaquias capítulo 2 que Deus odeia o divórcio. E esta é a seriedade. Deus odeia o divórcio. E Jesus apresenta o caso de uma forma que nos mostra claramente que o divórcio é uma coisa bastante séria. Não pode ser banalizada. Não deve ser banalizada. Naturalmente, nós vemos Jesus a inclinar-se mais para a ala conservadora, naturalmente. Mas ele vai mais longe. Ele quer falar sobre aquilo que é a intenção original, o valor do casamento. Não simplesmente porque eu vi uma impureza sexual no outro, portanto eu vou querer-me já libertar deste relacionamento. Não, ele apela a perceber claramente a intenção original daquilo que é o divórcio, daquilo que é a intenção original daquilo que é o casamento e a seriedade daquilo que é o divórcio. Portanto, Jesus diz o seguinte, no versículo 32, qualquer que se divorciar, repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz
com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Qualquer um que se divorcie da sua mulher e vice-versa, não é? Está errado. Está errado. É pecado. Porque está a fazer com que ela cometa adultério caso se venha a casar com outro. Isto porque o primeiro vínculo não está rompido. O primeiro vínculo não foi rompido. E automaticamente vai fazer com que ela cometa adultério, e aquele que se casar ou aquela que se casar com ele ou com ela, que foi repudiado, também vai estar a cometer adultério porque está a deitar-se diante de Deus com uma mulher que não lhe pertence, com um homem que não lhe pertence. E a única exceção que Jesus apresenta aqui diz a não ser por causa de prostituição, ou impureza, ou fornicação, ou relações sexuais ilícitas. A palavra no grego é porneia e é difícil às vezes até de defini-la. Mas esta é uma conhecida cláusula de exceção. Deus levava tão a sério o assunto do adultério no Antigo Testamento que o pecado para o adultério era a morte. E a parte que sobrevivia podia então voltar a casar. No tempo de Jesus parece que os judeus não observavam este mandamento. Parece que a lei romana era aquela que vigorava. Mas perante Deus, a parte adúltera, ela estava morta. Ao que parece, Jesus afirma que a infidelidade sexual abria a possibilidade de divórcio e recasamento como se o adúltero tivesse sido executado. Mas, mesmo nesse caso, o divórcio não deveria ser obrigatório. Era uma concessão, como diz Jesus em Mateus capítulo 19, é por causa da dureza do coração. É uma concessão dada, porque a reconciliação é sempre preferível ao divórcio. O casamento e o valor do casamento deve ser sempre mais elevado do que a possibilidade de se divorciar. O chamado divino é esse. Mas caso não se verifique, ou seja, caso um homem ou uma mulher se divorcie sem ser por este motivo, simplesmente porque não se dão bem, porque não estão a ser felizes, porque tu não me estás a fazer feliz, ou outra coisa qualquer que seja totalmente diferente disto, isso vai ter consequências. Vai fazer com que a outra pessoa, ou expor a outra pessoa ao adultério, e fazer com que a outra pessoa que se case com ela também seja adúltera, porque tecnicamente ainda são casados. Este falhança em entender a seriedade do divórcio era também, ou tinha como consequência, não entender as consequências, graves consequências daquilo que é o divórcio, ou daquilo que o divórcio traz. Claro, isto não é tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto, e é sempre preciso ter cuidado a juntar as peças todas. Mas o âmago da questão é esta. A nossa geração precisa ser confrontada com este ensinamento de Jesus. Porque vivemos numa cultura onde o casamento e a família tradicional está constantemente sob ataque. Muitos veem o divórcio como a saída mais fácil. É melhor para os dois. É mais fácil para os dois. Agora nós estamos felizes. Permite escapar de uma dor, de um relacionamento e mover para um novo capítulo. Temos agora um novo capítulo na nossa vida. Existem muito mais possibilidades na nossa vida. Acham que o conceito de um casamento para a vida toda é muito restritivo, muito quadrado, muito conservador. O casamento passou a ser uma união sexual provisória, que dura até o momento em que a chama termina. Dura até o momento em que o sentimento e o desejo termina. Mas para aqueles que são discípulos de Jesus, a Bíblia é clara. O casamento é um compromisso que enfrenta dificuldades, mas que não abandona o barco ao mínimo vento que enfrenta. É um relacionamento que exige esforço, é um relacionamento que exige dedicação, é um relacionamento que exige amor sacrificial, é um relacionamento que exige comprometimento um com o outro e na inconstância da vida, seja na saúde, mas também na doença, seja na alegria, mas também na tristeza, seja na dor, mas também quando nós estamos bem, seja quando temos muito dinheiro ou quando temos pouco dinheiro. É isso que nós dizemos. Jesus pressupõe este conceito elevado de casamento, quando apenas uma exceção pode terminar o casamento ou dá a possibilidade disso acontecer. O casamento deve ter para nós um conceito muito elevado, um respeito muito elevado, e devemos considerar seriamente não só o divórcio como as consequências do próprio divórcio. Eu antes de falar com alguém acerca do divórcio, falo sobre o valor do casamento e aquilo que o casamento representa, aquilo que o casamento é aos olhos de Deus. O que nos leva, por fim, à última antítese.
Há a última antítese que nos fala sobre o problema da desonestidade. Falamos sobre o problema do adultério, agora o problema do divórcio e, por fim, falamos sobre o problema da desonestidade. E como é que estes versículos estão conectados? Dizer a verdade, os versículos anteriores estão conectados com dizer a verdade em 33 a 37. Os fariseus queriam instrumentalizar a lei, não é? Queriam tornar a lei cumprível. Portanto, lemos no versículo 33, não perjurarás, não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Este não é um mandamento direto do Antigo Testamento, mas é uma junção de vários mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, em Levítico 19, ou Números 30, falam-nos sobre a importância de manter e cumprir os votos que nós fazemos. Não existe nada de errado com os mandamentos do Antigo Testamento, nada de errado com isto, nada de errado em manter os votos. Mas o problema é que eles tinham criado um sistema bastante elaborado para contornar o mandamento básico de dizer a verdade. Eles desenvolveram um sistema que quanto mais próximos estivéssemos de jurar por Deus, mais forte o nosso juramento era, mais nós teríamos que cumprir a nossa palavra. Lá em Mateus capítulo 23, como nós temos recorrido algumas vezes, e o versículo 16, diz assim: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. A jurar pelo templo não é nada, jurar pelo ouro do templo já é. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. E este era o problema. Eles tentaram arranjar artifícios para não estarem ligados às suas próprias palavras. Eles tentaram arranjar artifícios para poder dizer algumas coisas, safar-se da situação onde estavam, jurando pelo templo. Mas depois, quando são chamados a cumprir a sua palavra, eles diziam, não, nós juramos pelo templo, não pelo ouro que está dentro do templo. Nós juramos pelo altar, mas não pela oferta que está em cima do altar. Se jurássemos pela oferta que está em cima do altar, éramos obrigados a cumpri-la, mas assim não. Este era o problema. Era o problema eles estarem a arranjar artifícios e pensarem que havia momentos em que poderiam dizer a verdade e outros momentos que não. Isto não significa que Jesus ou Deus é contra juramentos. Nós vemos todo o tipo de juramentos. Por exemplo, Deus fez juramentos lá em Hebreus capítulo 6, 17. Paulo usou muitas vezes a frase Deus seja minha testemunha. Jesus, até no seu julgamento, fez uma declaração sobre juramento. Portanto, Jesus não está a dizer que nós não podemos fazer nada sobre juramento, por exemplo, assinar documentos, ou testemunhar num tribunal, ou esse tipo de coisas. Jesus não está a dizer isso. Ele é contra os juramentos frívolos. É contra pensar que existem momentos em que nós podemos dizer a verdade e que outros momentos em que podemos ou não dizer a verdade e outros momentos que devemos mesmo dizer a verdade. Jesus diz que não deveríamos ter de jurar sequer. O que diz? Olha, eu digo-vos que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque passa disso a procedência maligna. Ele diz assim, olha, tudo o que vocês falam é diante de Deus. A terra é o cabelo dos seus pés, o céu é o trono de Deus. Portanto, tudo o que vocês falam é diante de Deus. Vocês não precisam de jurar. A vossa palavra deve ser pesada. A vossa palavra deve ser sim, e não e não. Se dizem sim, então fazem. Se dizem não, então não fazem. Isso é aquilo que Jesus está a chamar. A honestidade nas nossas palavras. Tudo o que dizes, quer faças um juramento ou não, coloques a mão na Bíblia ou não, quer jures pelos céus ou por outra coisa qualquer, tudo isso é feito na presença de Deus Todo-Poderoso. E a nossa palavra deveria bastar. Devemos ter cautela com as nossas palavras. Jesus diz que o teu sim seja sim, o teu não seja não. E então devemos perguntar, somos pessoas desse tipo? Somos pessoas que, quando dizemos sim, as pessoas podem confiar. Quando dizemos não, as pessoas podem confiar. A nossa palavra tem valor. A nossa palavra tem peso. Nós não voltamos atrás com as nossas palavras. Ou somos o tipo de pessoas que, quando
as pessoas se afastam, eles pensam ou dizem, até verbalizam, tu sabes, ele sempre exagera naquilo que está a contar. Ele nunca consegue transmitir exatamente a história. Ele coloca sempre artifícios na história para tornar a história mais bela. Quando dizes que vais fazer alguma coisa, quando dizes que estarás, quando dizes que vais, as pessoas podem contar contigo. As pessoas podem contar com a tua palavra. És o tipo de pessoas que as outras pessoas podem contar, podem valorizar a palavra que tu dizes. Quanto às histórias que contas, quanto às informações que pensas, és o tipo de pessoa que conta a mesma história a duas pessoas e se elas conectarem as histórias, são histórias totalmente diferentes. O teu sim é mesmo um sim. O teu não é mesmo um não. A nossa palavra tem que ser como uma rocha. Será que a nossa palavra é como uma rocha ou como plasticina? A rocha passa de mão em mão e mantém-se. A plasticina passa de mão em mão e é moldada. Como é que é a nossa palavra? A nossa palavra é confiável. Nossas promessas, os nossos votos são confiáveis. Todos nós fizemos votos. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica no Silveiro fizeram votos. Portanto, todos nós prometemos ser devotados uns aos outros, em amor fraterno. Prometemos, com humildade e gentileza, pacientemente suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, encorajar uns aos outros e edificar uns aos outros. Exercer vigilância uns sobre os outros e admoestar, se for necessário. Prometemos reunir-nos nos dias de culto. Prometemos contribuir para a Igreja, para o ministério da Igreja. Prometemos orar uns pelos outros. Prometemos valorizar a pregação da palavra e a administração das ordenanças e a disciplina. Fizemos um voto perante uns aos outros e fizemos um voto perante Deus. E porque nós vos amamos e amamos a Deus, queremos que vocês prestem contas sobre isso, sobre a vossa palavra, se mantenham a vossa palavra. Os cristãos, acima de todas as pessoas, os discípulos de Jesus Cristo, acima de todas as pessoas à face da terra, deveriam ser aqueles que mais cumprem a sua palavra, que não voltam atrás com a sua palavra. Se eles dizem sim, é sim, podemos confiar. Se eles dizem não, é não, podemos confiar. E aqui podemos traçar uma linha direta para o que nós temos falado até aqui. Casamento é uma promessa inquebrável que nós fazemos diante de Deus. Tim Keller, no seu livro O Significado do Casamento, ele diz que a essência do casamento é a aliança feita entre os dois. Na cerimónia de casamento nós fazemos uma aliança diante de Deus, diante das famílias, diante das principais instituições da sociedade, em que prometemos ser amorosos, prometemos ser fiéis, prometemos ser leais à outra pessoa no futuro, independentemente das variações interiores de sentimentos ou das condições externas. E o que ajuda a manter o casamento durante as alturas difíceis é essa promessa feita. Mantemos a nossa promessa. Na Odisseia existe uma passagem em que Ulisses vai passar pelas sereias e ele tem uma maneira muito peculiar de se livrar. Ele sabia que as sereias iriam enlouquecê-lo, a voz das sereias iriam enlouquecê-lo, essas mulheres iriam atraí-lo. Portanto, ele mete cera nos ouvidos dos seus marinheiros e amarra-se ao poste e diz: olha, ignorem tudo aquilo que eu vou dizer, ignorem todos os meus chamamentos, porque ele sabia que temporariamente iria estar maluco, iria atrás de coisas ou iria querer ir atrás de coisas que não são lícitas e que isso teria consequências negativas. Portanto, disse à tripulação para manter o curso, não dar importância àquilo que ele iria gritar. São os votos que ele fez que o mantém amarrado ao mastro até que ele recuperasse a clareza. Portanto, aquilo que nós precisamos relembrar, que os votos que nós fizemos, o juramento que nós fizemos diante de Deus, diante das instituições da nossa sociedade, diante das testemunhas, elas nos amarram ao mastro até que nós recuperemos a nossa clareza. Tim Keller diz o seguinte: os votos nos impedem de fugir ao primeiro sinal de dificuldade. Dão ao amor a oportunidade de criar estabilidade para que os sentimentos de amor, sempre inconstantes e frágeis nos primeiros meses e anos, se possam fortalecer, se possam aprofundar com o passar do tempo. Permitem que a paixão cresça em extensão e profundidade, pois nos dão a segurança de que precisamos para abrir o nosso coração e falar de modo vulnerável, honesto, sem ter medo que o nosso cônjuge nos abandone. Tu prometeste e disseste até que a morte nos separe. Tu prometeste não ser infiel, não alimentar pensamentos e desejos impróprios, esses pensamentos que são adultério no coração.
Quando casei, eu não disse apenas sim à minha esposa. E disse não a todas as outras mulheres. Eu fechei a porta da nossa casa. E isto quer dizer que muitas vezes fomos obrigados a resolver questões entre nós e no nosso relacionamento simplesmente porque não poderíamos abandonar o barco. Tu prometeste. Portanto, mantém os teus votos. Mantém aquilo que tu prometeste. Vivemos num mundo em que as palavras são baratas. Vivemos num mundo em que as palavras estão em todo lugar e não valem nada. Mas para o cristão não é assim. Para o cristão a palavra importa. A palavra importa para Deus. A palavra importa tanto para Deus que a própria palavra se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo. E essa palavra, esse verbo, Jesus Cristo, é Ele que nos capacita a viver vidas puras, capacita a arrancar e a extirpar tudo aquilo que nos está a criar luxúria nos corações, capacita a manter os nossos casamentos no meio da inconstância da vida e que mesmo quando nós queremos abandonar, capacita a manter a nossa palavra e as nossas promessas, a ter casamentos renovados, a ter honestidade nas nossas palavras, a ter um coração puro. Portanto, irmãos, oremos para que o Senhor nos ajude. Oremos para que o Senhor nos ajude a ir ao âmago das leis, dos mandamentos de Deus e pedir-lhe a sua ajuda para os cumprir, mantendo um coração puro, mantendo os nossos casamentos, mantendo a nossa palavra. Que o Senhor nos abençoe.